Fala pessoal, tudo bem? Como estão os estudos de vocês de gramática? Espero que tenham conseguido entender essa parte do verbo que a gente terminou na semana passada, relativo ao estudo morfológico, ou seja, as formas dos verbos irregulares, anômalos e defectivos. Mas agora está na hora de a gente avançar um pouco para um dos conteúdos mais importantes da gramática, já que aqui nós estamos dando a base do entendimento da análise sintática. O assunto da nossa aula de hoje é a predicação verbal. E você pode estar se perguntando assim, nunca ouvi falar disso, o que é predicação verbal? Predicação verbal nada mais nada menos é do que a relação que o verbo tem com os demais elementos da estrutura sintática, da estrutura frasal. O verbo se relaciona com o sujeito, com seus complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, com adjuntos adverbiais, né, circunstantes. E a gente vai falar muito disso na aula de hoje. Claro, essa aula é uma aula dividida em blocos, em partes. Então a gente está introduzindo o assunto da predicação verbal na aula de hoje. E para a gente falar sobre predicação verbal, nós vamos ter alguns pressupostos. Uma parte introdutória dessa aula, para a gente entender qual é a teoria na qual nós vamos embasar o nosso entendimento da predicação verbal. O primeiro desses pressupostos é justamente uma diferença que eu acho importante a gente estabelecer, uma diferença semântica, entre um grupo de verbos que a gente chama de verbos relacionais e um grupo de verbos que a gente denomina verbos nocionais. Então, verbos relacionais e verbos nocionais. Se você nunca ouviu falar sobre isso, calma. É muito simples. Eu vou pegar então um exemplo aqui para a gente analisar. Olha essa frase aqui, ó. Aqueles funcionários são professores. Vou dar uma olhada no verbo ser. Verbo ser, verbo anônimo, a gente conjugou na semana passada. Esse verbo ser, do ponto de vista semântico, ou seja, da sua significação, o que ele está fazendo aqui na frase? Tira. Aqueles funcionários, professores. A função do verbo ser é justamente estabelecer um vínculo entre essas duas informações, dizendo que, ora, que eu quero atribuir, guarda essa palavra, eu quero atribuir o conteúdo informativo existente em professores, eu quero que essa informação seja atribuída àqueles funcionários. Esse vínculo a gente chama de vínculo de atributividade. E esse é o papel que o verbo ser tem aqui. Ele estabelece um vínculo de atributividade, ou seja, ele vincula duas informações, dizendo que uma delas é atributo, ou seja, deve ser atribuído, uma dessas informações deve ser atribuída à outra. Então, eu quero que a informação professores seja atribuída, vinculada àqueles funcionários. Por isso que esse verbo é um verbo meramente relacional. Esses verbos também podem ser chamados de verbos copulativos, porque eles estabelecem uma cópula, também conhecidos como verbos de ligação, a gente vai falar sobre isso ainda daqui a pouco. Verbos relacionais, verbos copulativos, são verbos que, do ponto de vista semântico, não traduzem nenhuma noção extralinguística, ou seja, a informação que o verbo ser está trazendo ali, ela não está do lado de fora da língua, ou seja, no universo em que se encontram informações como correr, andar, matar, morrer, estudar, copiar, porque todas essas informações referem ações que acontecem, ou sentimentos, por exemplo, amar, necessitar, ações que acontecem no universo extralinguístico. O verbo ser, não. O verbo ser, ele simplesmente vincula duas informações no universo linguístico e é exatamente por isso que o verbo ser não é uma uniformidade em todas as línguas. Existem línguas que não têm verbo ser? Sim. Por exemplo, o hebraico, para essa frase aqui, vai dizer simplesmente aqueles professores, ou aqueles funcionários, professores. Eu, professor. Eu, madeira. Isso tem até nome, se chama zero cópula. O fenômeno da zero cópula é um fenômeno comum, porque não existem verbos copulativos em algumas línguas. No russo, por exemplo, no presente, se eu for dizer, por exemplo, eu sou brasileiro, eu vou ter que dizer simplesmente eu, brasileiro. Mas a gente não precisa ir para a Rússia, a gente não precisa ir para Israel, a gente pode simplesmente ficar aqui no Brasil e pegar aquela língua que é falada por quase 10 milhões de brasileiros, Libras. Libras também não tem esses verbos copulativos, então eu vou dizer eu, professor. E o ouvinte,
o interlocutor vai conseguir entender que eu estou querendo estabelecer esse vínculo, porque esse verbo relacional não precisa necessariamente existir, já que não faz referência a nenhuma ação do universo extralinguístico. E o verbo relacional por excelência é o verbo ser, mas a gente vai falar sobre outros ainda na aula de hoje. Tá bom? Quando eu comparo essa estrutura, aqueles funcionários são professores, e eu troco agora esse verbo ser pelo verbo contratar, aqueles funcionários contratam professores. Eu começo a perceber uma coisa curiosa. O verbo contratar não é um verbo que está simplesmente estabelecendo um vínculo. O verbo contratar está traduzindo uma ação nova, uma ação que acontece, a ação de contratar alguém, de chamar alguém, de empregar essa pessoa. Essa ação é uma ação que acontece no universo extralinguístico. E o conjunto de verbos, que são a grande maioria dos verbos, 99,9% dos verbos serão verbos nocionais. Matar, morrer, copiar, estudar, amar, necessitar, chover, são verbos que fazem referência a informações que estão presentes no universo extralinguístico. Para eu saber o significado dessas coisas todas aqui, eu não vou olhar uma gramática. Eu vou para o mundo. Eu vou começar a observar as coisas que acontecem no mundo para eu entender a significação. Beleza? Então, verbos relacionais só estabelecem vínculo de atributividade. O verbo relacional por excelência é o verbo ser. E os verbos nocionais, a grande maioria dos verbos. Os verbos nocionais, então, são verbos que traduzem uma noção extralinguística nova. Esse é o primeiro pressuposto. Nessa nossa aula de hoje, guardem essa informação com muito carinho, com muito cuidado. Tá bom? Vamos então agora passar por um segundo pressuposto nessa aula, o entendimento da diferença entre actantes e circunstantes. Você vai me dizer assim, Madeira, actantes e circunstantes, o que é isso? Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre o verbo e os elementos com os quais o verbo se relaciona na estrutura sintática, existem alguns elementos que funcionam como atores na ação verbal, actantes. E existem algumas informações que são informações secundárias, circunsecundárias, ou seja, que ficam em torno, mas não são informações atuantes na ação verbal. E essas informações a gente chama de informações circunstanciais. Para a gente não ficar muito preso na questão única e exclusiva dos conceitos, dá uma olhada nos exemplos que a gente vê aqui. Olha só. O estudante morreu de fome. Quando eu pego essa frase, o estudante morreu de fome, o verbo morrer é um verbo que precisa de um único actante. Por quê? Ora, porque para a ação de morrer acontecer, para ela ser compreendida como uma ação verbal, basta o ser, ou os seres, porque pode ser mais de um, mas basta o ser, o elemento sintático que informa o ser que morre, que nesse caso aqui é o estudante. Então, o estudante morreu de fome. Você vai perguntar assim, Madeira, mas de fome, o que ele é? Uma informação circunstancial, e você já conhece essas relações lá do livro 1. Porque lá no livro 1 a gente viu os circunstantes, que nada mais são do que advérbios e locuções adverbiais. E esse de fome traduz uma circunstância de causa. Aqui eu faço um pedido a vocês. Se você ainda não domina esses circunstantes, revise os advérbios no livro 1 e as locuções adverbiais. Pelo menos passa um olho rápido, porque a gente vai precisar muito disso na aula de hoje. Tá bom? Eu vou revisar alguns. Claro, aqui eu estou falando para vocês que existem advérbios e locuções adverbiais que podem traduzir, então, noções secundárias como a noção de causa. O estudante morreu de fome, ou seja, por causa da fome. A fome foi a causa da morte, foi o que fez ele morrer. Então, essa informação de fome é uma informação circunstancial. Vamos pegar outro exemplo aqui. O professor entregou as cartas. Então, o professor entregou as cartas aos alunos ontem no colégio. O professor entregou as cartas aos alunos ontem no colégio. Está vendo ontem? Informação circunstancial de tempo. Está vendo no colégio? Informação circunstancial de lugar. Quando a gente tira essas informações circunstanciais, a gente observa que o verbo entregar ele vai ter 3 actantes. Para a ação de entregar acontecer, é necessária a participação de 3 atores, vamos chamar assim. 3 atores, actantes. A ação de entregar pressupõe um ser que entrega, que nesse caso aqui é o professor entrega. Pressupõe um ser que sofra a ação de ser entregue, então quando digo que o professor entregou as cartas, ou que entregou cartas,
O que está sendo entregue são as cartas. Sem as cartas, uma ação de entregar não vai acontecer. Então, as cartas são a coisa que está sendo entregue aqui. E existe um destinatário, uma pessoa para receber essas cartas. Então, esse é um verbo de 3 actantes. Quando eu pego, por exemplo, a diretora entrou na sala com 2 crianças. O verbo entrar, para a ação de entrar acontecer, basta o ser que entra, que nesse caso é a diretora. A diretora entrou. Está vendo na sala? Informação circunstancial de lugar. É o lugar onde a professora entrou. Está vendo com as crianças? Informa a companhia. Em companhia de quem a professora entrou na sala? Em companhia das crianças. Com as crianças é uma locução adverbial, ou seja, um circunstante de companhia. Olha esse outro exemplo aqui, ó. O assassino matou os filhos à noite. O verbo matar, o verbo morrer, basta o ser que morre, mas o verbo matar são necessários 2 actantes. O ser que mata, que nesse caso aqui é o assassino matou, e é necessário um ser que sofra a ação de ser morto, que nesse caso são os filhos. Então, o assassino, ser que mata, os filhos, ser que é morto. E aí a gente tem essa informação à noite, que é uma informação circunstancial de tempo, informa o tempo em que o professor, o momento em que o professor matou. O professor não, eu não. O assassino matou os filhos à noite. Tá bom? Um outro exemplo que a gente vai ver aqui, ó. Eles precisam de ajuda para a montagem do cenário. Para precisar, também tem 2 actantes. O sentimento, né? Sentimento de necessidade. É necessário o ser que necessita, senão o sentimento não existe. Nesse caso aqui são eles. E a coisa da qual esse ser necessita, que é a ajuda. Então eles, actante 1, precisam de ajuda, actante 2, a coisa, né, da qual se necessita. E o para a montagem do cenário vai ser um circunstante de finalidade, o objetivo. Qual é o objetivo? Para onde que aponta essa necessidade? Para a montagem do cenário, ou seja, o objetivo. Para quê? Né? Circunstante de finalidade, uma locução adverbial de finalidade. Está percebendo isso? Para a gente entender, então, essa diferença entre actantes e circunstantes, para a gente contar isso, certo? É importante eu fazer algumas ressalvas aqui para vocês. Actantes não é um número de pessoinhas que participam da ação. Então, por exemplo, se eu disser assim, o estudante morreu, ou se eu disser 1000 estudantes morreram, esses 1000 estudantes não vão contar como 1000 actantes. O actante é um elemento estrutural. Ou seja, se é um estudante ou se são 1000 estudantes, é só um elemento estrutural, um único elemento estrutural. O estudante morreu, 1000 estudantes morreram, um único elemento estrutural se conecta, então, como actante com o verbo morrer. Outro caso aqui, ó. Comprei o carro. Às vezes, a ação de comprar pressupõe 2 actantes. O ser que compra, que sou eu, e o ser que é comprado, que é o carro. Cuidado, porque nem sempre o actante estará ali expresso, escrito, mas a gente consegue depreender aqui na estrutura frasal. Comprei o carro. Eu comprei o carro e o carro foi comprado. 2 actantes, portanto. Se eu disser, mataram meu cão, e às vezes eu não sei quem matou, mas o ser existe. Eu não posso confundir a minha ignorância com a inexistência. Mataram o meu cão. Olha, se mataram meu cão, é óbvio que a pessoa que matou existe, senão meu cão estava vivo. Então, mataram quem? Alguém, mas não sei quem foi. E o ser que é morto, meu cão. 2 actantes. E se eu digo ela matou-se, você vai perguntar, mas agora é um actante só. Não. A ação de matar, para acontecer, pressupõe um ser que mata, que nesse caso é ela. Ela matou, e um ser que é morto, que nesse caso é ela própria, porque ela realiza a ação de matar sobre si mesma. Mas são 2 elementos estruturais, o ela e o ser, o ela e o ela mesma. Ela matou a si mesma. Beleza? Dito isso, pessoal, eu quero apresentar para vocês uma teoria que muitos de vocês vão achar um pouquinho esquisita, mas me dê um pouquinho de crédito aqui. Olha só. A teoria da valência verbal. Uma teoria que foi publicada pela primeira vez em 1959. E quem publicou essa teoria foi justamente esse cara aqui, Lucien Tenier. No seu livro Elementos de Sintaxe Estrutural, que é exatamente um livro publicado póstumamente em 1959. Estou trazendo essa data porque a gente vai falar sobre a teoria da valência verbal, que foi difundida por esse linguista Lucien Tenier. E eu quero também falar para vocês um pouquinho sobre a nossa nomenclatura gramatical. Os nomes que a gente usa na nossa gramática vêm de uma nomenclatura que a gente chama de nomenclatura gramatical brasileira, NGB. Essa nomenclatura gramatical brasileira foi elaborada em 1957, então ela é anterior à teoria da valência verbal.
Você vai me perguntar assim, Madeira, por que você está falando disso? Porque nós vamos precisar adaptar a teoria da valência verbal à nossa realidade, à realidade da nossa nomenclatura. Então, dá uma olhada no que a gente tem aqui do ponto de vista da teoria da valência verbal. Olha isso aqui, ó. Nós temos átomos, e os átomos têm valência. Você se lembra disso lá das aulas de química? Eu sei que vocês estão estudando, né, nas aulas gravadas com o professor Daniel, mas eu sei que vocês também estão vendo essa parte, viram no livro 1, toda essa parte de valência, ligações. E os verbos, o Lucien Tenier vai imaginar a mesma ideia de valência para verbos. Então ele percebeu que um verbo pode fazer inúmeras ligações com circunstantes dentro de uma frase, com circunstantes. Mas o número de actantes aos quais um verbo se conecta é um número relativamente limitado. Então ele começou a perceber que quando a gente conta só os actantes, os verbos podem ser verbos de valência 1, de valência 2 ou de valência 3. E aí acontece uma coisa interessante. Por quê? Porque essa teoria da valência verbal pode nos ajudar a entender os exemplos que a gente comentou anteriormente. Está vendo? O estudante morreu de fome. Se o de fome é circunstante de causa, o estudante morreu é o quê? Um actante só para a ação de morrer. Esse verbo é um verbo de valência 1. Já quando eu digo, por exemplo, que o assassino matou os filhos à noite, não foi o professor. O assassino matou os filhos à noite, o verbo matar é um verbo de valência 2. E quando eu pego, por exemplo, que o professor entregou as cartas aos alunos ontem no colégio, tirando o ontem, que é circunstante de tempo, e no colégio, circunstante lugar, o verbo entregar tem 3 actantes, é um verbo de valência 3. Você vai perguntar assim, Madeira, desculpa, mas eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar. O que eu quero mostrar para vocês é que as predicações verbais no português podem ser explicadas de acordo com a teoria da valência. Olha aqui. Os verbos que a gente chama de verbos relacionais, a gente não vai aplicar a teoria de valência para eles. Os verbos relacionais são os nossos verbos que a nossa nomenclatura NGB chama de verbos de ligação. Vamos usar aqui a sigla VL sempre para eles. Verbos relacionais são os verbos de ligação. Já os verbos nocionais, ou seja, a maioria dos verbos, aqueles que têm significação extralinguística, são classificados como verbos de um actante, valência 1, 3 actantes, valência 3, ou 2 actantes, valência 2. E aí os verbos de um actante serão chamados verbos intransitivos na nossa nomenclatura. Os verbos de 3 actantes serão chamados verbos transitivos diretos e indiretos na nossa nomenclatura. E os verbos de 2 actantes são os verbos transitivos diretos, VTDs, e os verbos transitivos indiretos, VTIs. Se você acha que vincular a valência com o nome do verbo VI, VTD, VTDI, VTI é difícil, é só você pensar que o verbo se liga a outros elementos da frase. Quais são esses outros elementos? Número de actantes. Então, se eu pegar o V e apagar o V dessa sigla, eu vou contar exatamente o número de actantes. VI, apaga o V, 1 actante. VTDI, apaga o V, 3 actantes. VTD, 2 actantes. VTI, 2 actantes. E as coisas, eu prometo a vocês, vão começar a ficar um pouco mais simples. Claro que você não precisa necessariamente se aprofundar na teoria da valência, você pode também fazer a abordagem tradicional, mas quando os alunos me perguntam assim, Madeira, eu não posso perguntar para o verbo? Eu falo assim, bom, pode perguntar para o verbo, o problema é se você ouvir o verbo respondendo. Né? Então, assim, ó, a teoria da valência ela ajuda muito o entendimento de como os verbos funcionam e eu vou mostrar os verbos intransitivos, transitivos diretos, indiretos, VTDs, VTIs, eu vou mostrar nas próximas aulas. Mas nessa aula eu já quero liquidar aqueles verbos aos quais a gente não vai aplicar a teoria da valência verbal. Eu quero liquidar os verbos relacionais ou verbos de ligação. Beleza? O que são verbos de ligação? Verbos de ligação, também chamados verbos copulativos, verbos relacionais, são verbos que simplesmente estabelecem um vínculo de atributividade. Eles atribuem uma informação, que a gente vai chamar de atributo ou predicativo do sujeito, a um elemento que a gente vai chamar de sujeito. Então, na estrutura de um verbo de ligação, ele simplesmente vai permitir a vinculação de um atributo,
um vínculo de atributividade a um ser que a gente chama de sujeito, que é o termo com o qual o verbo vai concordar. Então, se eu disser, por exemplo, assim, ó, aquele professor era nervoso, é porque eu estou querendo atribuir no pretérito imperfeito a qualidade nervoso àquele professor. Nervoso, aquele professor no pretérito imperfeito. Ou seja, digo a vocês, aquele professor nervoso no passado não é mais, por alguma razão. Aquele professor nervoso. Estou usando zero cópula, não estou usando o verbo ser, o verbo de ligação. Aí você vai me perguntar, Madeira, mas eu decorei os verbos de ligação. Eu sei, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. O problema de decorar esses verbos é que, em algumas situações, eles não serão verbos de ligação. Então, eu preciso que você entenda por que eles são verbos de ligação em algumas situações específicas. Os verbos de ligação, a estrutura sintática, a análise sintática de uma frase com verbo de ligação vai ser sempre essa. O verbo de ligação vai vincular um ser com o qual o verbo concorda. Eu sou, tu és, ele é. Sabe conjugar verbo, né? Já aprendemos na semana passada. Eu sou, tu és, ele é. Nessa frase, o professor era. Esse termo com o qual o verbo concorda a gente vai chamar de sujeito. Então, o professor era e o atributo que eu quero dar para ele. Você vai perguntar assim, Madeira, mas e os outros verbos de ligação? Bom, os demais verbos de ligação vão ser variantes gramaticais do verbo ser. Você já percebeu que em inglês ser e estar é a mesma coisa? Eles não sentem a necessidade de distinguir o ser do estar? Por quê? Porque é tudo para fazer vínculo de atributividade. Então, se eu vou dizer que that teacher, Juliano, eu espero que ele não esteja vendo isso. That teacher was nervous. Se ele vai dizer isso, né? Que diferença faz para quem vai dizer em inglês dizer se ele era sempre nervoso ou se ele era num momento específico nervoso? Se ele sentir a necessidade de dizer que ele nervoso é um atributo momentâneo, ele vai dizer ele estava nervoso aquele dia. E aí ele coloca o aquele dia, uma locução adverbial, que traduz que esse vínculo é um vínculo pontual. Mas no português a gente consegue ter essas nuances do verbo de ligação. Então, se eu digo que aquele professor era nervoso, esse aspecto do vínculo de atributividade é um aspecto durativo. Lembra dos aspectos no livro 1? Aspecto durativo, aquele professor era nervoso. Já quando eu digo que aquele professor estava nervoso, o vínculo é momentâneo. Então, a diferença entre ser e estar é o aspecto do vínculo de atributividade. Sou estudioso. Sou estudioso. Estou cansado. Sou sempre. Estou no momento. Percebeu? Vínculo durativo, ser. Vínculo transitório, estar. O que muda é o aspecto. E se eu disser, por exemplo, que aquele professor ficou nervoso? Agora, o aspecto incoativo significa que ele não era ou não estava e passou a ser ou passou a estar. Veja, aquele professor ficou nervoso. Não era, passou a ser. Ficou nervoso, não estava, passou a estar. O aspecto de início começou ali, naquele momento ao qual eu estou me referindo. Se eu digo que aquele professor permanecia nervoso, é o vínculo continuativo, o aspecto continuativo. O mesmo do verbo continuar. Ó. Aquele professor continuava nervoso. E quando eu digo que aquele professor anda nervoso? Aquele professor anda nervoso significa que tem estado, ou seja, uma repetição num passado recente. Então, o verbo andar pode ser verbo de ligação. Quando você caminha, não. Mas quando o verbo andar significa ele tem estado, ele anda nervoso, então é um vínculo de atributividade e aí o que muda é o desenho. Vocês estão vendo esses desenhos? A gente usou esses desenhos na aula de aspecto dos verbos, lá no livro 1. E quando eu digo, por exemplo, que aquele professor parece nervoso, agora não é mais aspecto, é um vínculo de incerteza, porque o verbo de ligação também pode ser uma variante modal. Se eu digo que ele é nervoso, existe certeza. Se eu digo que ele parece nervoso, aí eu estou dizendo que existe alguma incerteza minha no vínculo de atributividade. Mas todos esses verbos são verbos de ligação. Isso significa que a análise sintática dessas frases vai ser vincular um sujeito, termo com o qual o verbo concorda, eu pareço, tu pareces, ele parece, a um atributo. Eu pareço nervoso, nervoso, o predicativo do sujeito. Essa é a análise sintática das estruturas com verbos de ligação. Pessoal,
prometo a vocês que na nossa aula próxima a gente vai começar a entender como que a valência verbal vai nos ajudar no estudo dos verbos nocionais. Bons estudos para vocês, entendam os verbos de ligação, os verbos relacionais, porque a partir da próxima aula a gente vai aplicar a valência e aí eu vou mostrar para vocês a utilidade dessa teoria do Lucien Tenier. Tá bom? Bons estudos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.